Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o estudo da obra da Joana de Ângeles, no programa Momentos com Joana, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Da Regina Célia. Olá, amigos, tudo bem? Que Jesus esteja conosco. E nós estamos estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência, na segunda parte, no capítulo 3, Comportamento e Consciência. Hoje nós vamos iniciar no parágrafo 9. Eduardo? Eu vou deixar a Regina Célia ler aqui com a gente, que eu vou ter que Lê o resolver. primeiro. Vou ler o primeiro e depois a Regina Célia continua pra gente. Na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuindo na mesma ordem. E aí a gente já começa aí da importância dos pais, não é? Exatamente. Terminamos falando um pouco sobre isso e voltamos, porque a importância dos pais é primordial na vida de uma criança. Agora, se os pais estão ausentes, por qualquer motivo, ou ainda que estejam presentes, estejam ausentes, aí aquela avó, aquela tia, né, aquela prima, o primo, que vai dar esse amor, que vai dar esse cuidado para que essa criança não se perca na vida, né? Vai dar o suporte, né, que ela necessita para continuar. Regina, pode comentar. Então, dando continuidade, a autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida, das próprias possibilidades, dos valores latentes que lhe cumpre desenvolver. Os desafios tornam-se-lhes convite ao esforço, à luta pelo progresso, à conquista de metas. O insucesso não o aturde nem o desestimula, pois que a conscientiza de que como não fazer o que deseja. Regina, é muito interessante porque ela está falando aqui, né, justamente dessa autoestima. Vai falar que na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Quer dizer, todos nós temos de alguma forma contato com criança. E toda oportunidade que a vida nos der para auxiliá-la a desenvolver algo bom em sua emoção, seu psiquismo, é a parte que nos cabe. Porque às vezes a pessoa pensa que educar é a tarefa só de quem gerou, e não é. Né? Educar é uma tarefa pertinente ao espírito imortal por onde ele passa, através de como ele age, como sente, o que projeta e orienta. E ela vai dizer que a autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida. É como uma plantinha que você vai ter o cuidado de afofar a terra, de observar se não está precisando de mais de adubo, de colocar para ver a claridade do sol, colocar a água na quantidade certa. Olha, para quem cuida de plantinha, saber dosar cada espécie o que precisa, não é? Tem plantinha, você não pode, só pode molhar uma vez. A minha zamioculca só posso molhar uma vez no mês. Até eu aprender isso, sofri muito. Não é? Então, é aquela também criança, aquele espírito que está sob a nossa guarda, está ao alcance da nossa orientação, que você tem que dosar. Porque tem crianças que você não adianta falar muito, você tem que falar menos e estar do lado apoiando e orientando. Exatamente. Né? Tem aquela plantinha que precisa de uma estacazinha do lado. Tem outras que você já pode se afastar um pouco e ela vai tendo... Você só vai cuidando da terrinha, da água, do sol. Mas ela vai desenvolvendo. E ela vai desenvolvendo. Mas tem outro tipo de planta que precisa de um amparo direto ali para ela crescer firme. Com certeza. É aquela história de eu tive uma plantinha, por exemplo, que eu coloquei muita água e ela morreu. Então, nem sempre aquilo que você objetiva ser o certo é o que deve ser feito, né? Então, tudo é no tempo certo, na medida certa, no conteúdo certo, né? Isso mesmo. Lê o outro parágrafo, Regina. O carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável planificadora. Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal de instabilidades e transitoriedades.
E os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará, copiando-os, ou os detestará, incorporando-os inconscientemente. Interessante, vamos estudar isso aqui, Regina. Pois é. Pois é, e aí eu digo, a criança, ela é uma parabólica, como fosse uma antena parabólica. Ela vai pegando tudo aquilo que é colocada. Sim. E ela, dependendo da idade cronológica dela, ela ainda não tem a capacidade de selecionar o que é bom e o que é ruim. Então ela vai pegando tudo. Daí os pais e educadores que se conscientizarem que são modelos, e aí esse modelo vai ser copiado ou vai ser detestado. Sim. E o detestado vai ser reproduzido adiante de uma forma indevida. Exatamente. Quer dizer, indevida aspas, porque ele vai exteriorizar de alguma forma. Sim, né? sim. Então vai ser um comportamento desajustado. Pois é. Por isso, os pais, antes que se tornem pais, devem ter bastante essa consciência de que a criança vai respondendo a tudo aquilo que é dado a ela. Vai assimilando tudo aquilo que é falado, que é visto. É aquela história de você dizer, não pode mentir. Aí alguém liga e você diz assim, diz que eu não estou. Então você fala uma coisa e faz outra. Isso. Então você tem que falar e fazer aquilo que você fala. Essa coerência vai ser o fiel da educação. Exatamente. Não adianta você mostrar uma coisa para a criança e querer que ela faça de outra forma. Então você tem que mostrar aquilo que ela deve fazer. Esse é o papel. As suas ações devem ser devem ser as diretrizes, né, para que ela possa ter uma referência. Exatamente. Ela precisa disso. Às vezes eu converso com pequenininhos, né, aí eu digo assim, procura parar um pouquinho e ouvir o que a sua mãe e o seu pai estão falando. Quando você para e olha para eles, e com criança, a minha avó me ensinava, porque quando ela chamava a atenção da gente, ou estava simplesmente cuidando, conversando, ela nunca desviava o olhar dos nossos olhos. E durante a conversa, ela não permitia que nós baixássemos o olhar, se não fosse... Porque às vezes você baixa o olhar num tom de reflexão, e não de fuga, né? Numa postura de reflexão. Então, olhando no olhinho da criança, quando seu pai e sua mãe estiverem conversando, olha no olhinho deles e o ouvido coladinho no ouvido do papai e da mamãe. Por quê? Porque a vozinha deles vai entrar na cabeça e no coraçãozinho. E se a voz do papai e da mamãe não entrarem na cabeça e no coração, quando eles não estiverem perto, vocês não saberão como agir. Verdade. Entendeu? Eu fico sempre pegando no pezinho deles nesse sentido, para que eles tenham essa oportunidade de saber que eles vão carregar com eles algo que daqui a pouco eles vão precisar. Até na hora de chamar a atenção, olha, às vezes, fulano, você está brigando comigo. Não, mãe não briga, mãe educa. Mãe corrige, mãe chama a atenção para você pausar, porque se ela não chamar a atenção, você vai continuar brincando e não vai parar para ouvir o que está falando. A minha avó tinha uma frase muito engraçada, né? Quando a gente apanhava da minha mãe porque fez uma besteira e ia chorando para ela, ela dizia assim, ela me bateu, tá doendo. Aí minha avó dizia assim, pé de galinha não machuca pinto. Então eu achava engraçado. Quer dizer, mesmo quando a galinha vai andando, que às vezes ela pisa num pintinho, ela não machucou. Então aquilo era uma forma de educar. Cada um tem a sua forma de educar, né? Então ela falava isso. Pé de galinha não machuca pinto. Olha, essa pois mais uma pra gente guardar. Vamos lá, Regina, ali mais um. Não, mas ele tem um parágrafo aí que nós já falamos, né? Que ele vai incorporar aquilo que ele recebeu. Sim. Agora, é verdade que cada espírito reencarna no lar de que tem necessidade para evoluir, o que não credencia os genitores ao uso e abuso das arbitrariedades que pratiquem, das quais terão, por sua vez, de dar conta à própria e à consciência cósmica. Que diz assim, não, se nasceu meu filho é porque precisa disso sim. Não, você também precisa desse filho. Exatamente. Então é uma vida de relação. Exatamente. É mão dupla, né? O filho que precisa da mãe, porque é aquela frase que eu às vezes falo,
Se meu filho acha que eu não... Se eu acho que o meu filho não é o ideal, não é o que eu queria, será que eu também sou a mãe que ele sonhava? Não sei. Então, nós temos que nos reajustar nesse sentido, né? Eu posso não ser a mãe que ele queria e ele não ser aquele filho que eu gostaria de ter, mas os dois estão ali num processo de reeducação. No dia que eu falei para minha mãe, eu devia estar com 14, 15 anos por aí. Mas eu não pedi para nascer. E passou o tempo. Olha, eu acho que uns 2 meses depois, estava eu distraída pela vida. Aí minha avó, depois eu preciso conversar com você. Passa lá no meu quarto. Meu Deus, o que é que você fez de errado? Não fiz nada de errado. Não lembrava mais. Cheguei lá, depois do almoço, entrei lá. Sabe o que é? Outro dia eu estava passando assim, e eu vi que você estava chateada com sua mãe, ela estava chamando a atenção, e você virou e falou assim, eu não pedi para nascer. Você sabe que eu passei esses tempos todos pensando, você não pediu para nascer, é verdade. Mas aí eu pergunto a você, se sua mãe hoje, vendo o seu comportamento, será que ela pediria você como filha? Pois é, exatamente isso. E a bichinha era analfabeta, hein? Ainda hoje eu fugi da resposta. Isso. É exatamente isso, é aquele negócio. Não só eu pedi para nascer, como lutei para conseguir, implorei. Não é? Bom, vai lá, Regina. O espírito reencarna para progredir, desdobrando e aprimorando as aptidões que lhe dormem na consciência profunda. A educação na infância desempenha um papel de fundamental importância para o seu comportamento durante a existência. Os estímulos ao amor ajudam-no a lapidar as arestas que lhe remanescem do passado, mediante as ações de enobrecimento, de solidariedade, de abnegação e de caridade. Então, todo o espírito exatamente, né? Reencarna para progredir, né? E aí, aquelas aptidões que nós temos, né? Elas estão adormecidas na nossa consciência. E essa educação que vai desempenhar um papel fundamental nessa importância. É essa bagagem imensa que a gente recebe quando é criança, quando é jovem, os quando é adolescente. Os ingredientes vão sendo colocados ali, exatamente, né? Exatamente. Os estímulos do amor que vão lapidando ali as arestas, né? Porque não existe, como diz lá, não existe sofredor inocente para a justiça divina, né? Então, não existe injustiça, mas não existe injustiçado. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Pois é. Isso eu lembro muito, o Valdeni fala muito isso no programa dele. Na vida existe muita injustiça, mas não existe injustiçados. Então, é dessa forma que a gente vai lapidando as arestas e, de alguma forma, adquirindo a bagagem que nós vamos carregando para a nossa vida, né? Que é o que a gente precisa. Porque o conhecimento da doutrina espírita, ele nos facilita em relação a outro tipo de religião, porque ele nos mostra esses bastidores da pré-reencarnação, quando você está se preparando para reencarnar. Que os benfeitores vão avaliar a sua condição e a sua necessidade real. E vão dar a oportunidade de você lidar da família com aquilo que faz parte, que é essencial. Porque cada encarnação, a evolução, ela pode ficar quase que imperceptível diante do infinito. Mas ela vai estar ligada àquilo que é fundamental para uma preparação para algo maior. Não é, Regina? É verdade. Prontinho. Prontinho o quê? E aí? O que está acontecendo aqui? Agora é você. O quê? Vocês estão gravando ainda aqui? Nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Câmbio. Gente, eu entrei no estúdio. Ela estava olhando para a mão dela, não sei o que ela estava fazendo. Regina Célia olhando também. Tinha acabado de comentar. Um silêncio total. E eu falei, gente, será que já acabou a gravação? Não. Continua a gravação? A sua voz só compôs, porque na realidade o ouvinte tinha acabado de ouvir a nossa voz. O ouvinte deve ter ficado assim, ué, que silêncio é esse? Não. Então, a gente tinha acabado de falar. E onde é que vocês pararam? E agora nós vamos com raras exceções. Deixa eu ver aqui. Com 15º parágrafo. Tá achei. Focadinho, tá vendo? Então vamos nós aqui. Diz Joana de Ângeles. Gente, às vezes eu sumo porque eu fui resolver algumas coisas aqui na rádio, né? Internamente aqui. Aí eu saio e volto correndo. Já resolvi, estou de volta. Com raras exceções, os grandes vultos da humanidade possuíram uma superior consciência de comportamento.
e apoiavam-na nas reminiscências do lar, no carinho dos pais, dos avós, dos mestres, que lhe constituíram um exemplo digno de ser imitado. As suas reminiscências foram ricas de beleza, de bondade, de amor, com que se equiparam para os grandes lances da existência. E aqueles que foram vítimas de holocaustos possuíam pacificada a consciência por sacrificarem-se em favor da posteridade. Respondendo a Allan Kardec, a indagação de número 918 de O Livro dos Espíritos, asseveram os condutores da Terra. Eu vou só dar uma paradinha aqui que sempre vale a pena, porque eu ainda escuto de vez em quando pessoas falando que vocês ficam estudando Joana de Ângeles. Joana de Ângeles não tem nada a ver com a obra de Kardec. Então, ela está sempre citando a obra de Kardec. Sempre. Joana, segundo Divaldo Pereira Franco, ela participou ativamente, junto com os benfeitores espirituais, da chegada do Espiritismo. Sim. Como é que os nossos irmãos vão dizer que estudar a obra de Joana de Ângeles não tem nada a ver com estudar a obra de Kardec? Então, assim, eu vou fazendo esse adendo aqui, porque... É que às vezes não simpatizam com Kardec, e aí faz o combo, entendeu? E na realidade estão desperdiçando. Porque, olha, qualquer ser humano, por mais esdrúxulo que seja, tem algo novo a nos apresentar. Quanto mais alguém que tem as mesmas limitações nossas, mas está buscando se vencer todos os dias. Né? Aí, às vezes, não simpatiza com uma determinada pessoa e coloca por terra tudo que vem dela. Então, esse preconceito, né, com a obra de Joana de Ângeles, né, como se fosse uma obra totalmente apartada da codificação espírita, é uma falta de conhecimento ou mesmo uma má intenção. Porque, claramente, Joana está sempre se baseando e mostrando que ela está totalmente voltada para a obra de Allan Kardec, que na verdade é a obra dos espíritos superiores. Mas importante fazer esse adendo, né, para mais uma vez mostrando aqui, ela diz assim, respondendo a Allan Kardec, a indagação de número 918 de O Livro dos Espíritos, asseveram os condutores da Terra. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O comportamento é, pois, resultado do nível individual de consciência de cada ser. Prontinho. Então, claramente, né, o espírito, ela diz aqui, prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Evidente que a gente está longe disso. Não adianta a gente achar que porque nós estamos estudando a doutrina, o nosso comportamento ele já está nesse nível aqui. E nem adianta a gente querer ter esse nível de elevação que a natureza não dá saltos. Lembro mais uma vez lá a página do Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, o item 101, Resiste à Tentação, quando ele diz que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. Então ninguém sai de milênios de sombra para a luz numa encarnação. Então, assim, não adianta nós querermos... Eu adoraria dormir Eduardo, amanhecer Chico Xavier. Mas eu vou ter que caminhar muito para chegar onde o Chico chegou. Vou ter que caminhar muito para chegar onde Madre Teresa chegou. Onde Joana chegou. Nós temos que ter também a paciência conosco, né, de entender as nossas limitações e saber que é um esforço contínuo, dia após dia. Haverão muitas quedas, haverão muitas dificuldades, mas nós não podemos desistir. Isso é que nós não podemos, Regina. Verdade. Já estamos no caminho, né? Pelo menos já temos essa consciência e já estamos no caminho aí procurando, estudando para tentar trilhar o caminho do bem e lá na frente conseguir fazer tudo aquilo que Jesus nos traz, que Jesus nos trouxe e que toda essa obra de Kardec recomenda a cada um de nós. Então já começamos o caminho, né? Então temos que continuar caminhando. Agora veja a grandeza desse mestre, que tem um olhar diferenciado, sem distinção. Porque em cada um de nós ele vê o momento que vivemos, mas não faz acepção de irmão, né? Jesus. Sim. Então que a gente não desista, né? Mantenham-se firmes, porque a caminhada será longa, né? Teremos ainda
toda essa encarnação, as próximas, para a gente ir consolidando esse processo, que é um processo lento, difícil, né? No livro Loucura e Obsessão, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tem um trechinho lá, que acho que é a irmã Emerenciana, que é o espírito que trabalha num terreiro. Ela está atendendo um jovem e ele estava num processo difícil de obsessão, de vício, e ele pergunta a ela assim: minha irmã, e se eu cair novamente? Aí ela fala para ele assim: meu filho, se você cair 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. Quer dizer, não desista, né? Uma das estratégias dos obsessores é fazer com que a gente acredite que não tem mais jeito. Então, essa frase vem muito na nossa cabeça, né? Desista, você não vai conseguir, você não é capaz. Então, ainda que você caia 1000 vezes, levante-se 1000 vezes, Miranda. É porque isso imprime desespero. É isso que os espíritos nos orientam. Em tudo que nos chega, seja informação através das mídias, seja através da leitura, seja através da filmes, o que for, nós observemos se aquilo que nós estamos recebendo nos conduz ao desespero, né? A tristeza, ao desânimo. Você pode até lidar com uma comunicação, com uma mensagem ou com uma informação que não é agradável. E aí é um fato. Mas além do fato, lembremos-nos de Deus. E buscar só beber nas fontes que nos tocam essa tristeza não é produtivo, porque deixa o campo íntimo muito árido. Nós precisamos luarizar nosso mundo íntimo com mensagens de esperança, de renovação, de certeza de Deus, de propósito de paz. E o desespero acaba nos desconectando com toda essa parte boa, essa parte espiritual. Quando você está desesperado, sequer você consegue fazer uma prece, sequer você consegue pensar em Jesus ou em Deus. Então é importante que não haja o desespero para não existir essa desconexão. Desconecta de Deus e de nós mesmos, por isso que o corpo adoece. Porque o corpo é formado por princípios espirituais sob o nosso comando mental. Quando nós desconectamos de nós mesmos, da nossa essência, o nosso corpo físico perece pelas enfermidades que surgem. Nós vimos no outro capítulo. Sim, foi exatamente. Então, meus amigos, coragem, força, seja qual for a luta que você esteja enfrentando, a dor que você esteja passando, não desista. Se cair 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. Continue buscando ajuda na sua casa espírita ou na sua igreja. Continue buscando a Deus, continue buscando os amigos. Continue acreditando que cedo ou tarde isso vai passar. Busque ajuda especializada. Se você tem um vício, vá nos Alcoólicos Anônimos, vá nos Narcóticos Anônimos. Vá no atendimento fraterno da casa espírita, da sua igreja, conversa com o padre, conversa com o pastor. Só não desista. Isso é que não pode acontecer. Nunca deixe essa ideia tomar corpo na sua mente. Caiu 1000 vezes, levante-se 1000 vezes. Desistir não é opção, Miranda. Que Jesus nos conduza. Que Jesus continue ao nosso lado, nos amparando e nos orientando. Muita paz a todos, vamos em frente. Semana que vem, aqui estaremos já com um novo capítulo, hein? Vamos entrar no capítulo 4, que trata dos conflitos e consciência, né? Aqui do livro Momentos de Saúde e Consciência. Já terminamos a primeira parte do livro, que é Momentos de Saúde. Agora estamos na segunda parte do livro, que é o Momentos de Consciência. E semana que vem, capítulo 4, Conflitos de Consciência. Muita paz a todos e até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.